Wesley sumiu, era tão assíduo na monitoria. Eu estou sentindo falta dele. Quem souber do Wesley, manda recado, fala que a gente quer encontrar. E que Ele bom que estava na aula, ele acabou de sair. estava. O Wesley? Isso. Ô, gente. Uai, Wesley, me deixa Deve ter caído a aula. Ah, que dó. Pode ter caído também, né, Amanda? É uma possibilidade. Não, gente, mas faz tempo. Saudade dele. Então, bem-vindos vocês que estão aí comigo, Belinha, Laura, Thales, Guilherme. Olá, Guilherme. Tudo bem, Simone, Claudinha, Letícia, a Lília e você, Amanda. Muito, muito boa noite, meus queridos. Vamos que vamos, gente, que está chegando simulado, né? Muita gente tem me perguntado o que vai rolar nesse simulado. O que a gente trabalhou, claro, né? Eu não vou querer explorar nada além do que nós vimos, mas vamos tentar trazer um pouquinho de complexidade para que vocês treinem a leitura e a interpretação das questões do Enem. Eu andei dando uma estudada nas provas, dando uma olhadinha nas provas, e tem muita coisa, né? Tem muita informação. Mas se a gente filtrar essa informação, elas vão basicamente para poucos caminhos, né? E é isso que eu tenho tentado trazer aqui para vocês, esses poucos caminhos que vão ajudá-los, né, a fazer a interpretação do grande, né, grande conjunto. Carol falou algo muito importante, e eu reproduzo o que ela disse aqui também para a nossa área. O Enem, ele se preocupa muito com a aplicabilidade da teoria, né? Então, quando a gente vê a teoria aqui, desse tanto de informação, esse turbulhão, vocês vão ver que boa parte das questões do Enem, elas se valem de situações cotidianas, né? De assuntos, de temáticas que são cotidianas, para que vocês entendam realmente a aplicação daquilo. É claro que a gente precisa aprender, a gente precisa muitas vezes até decorar, né, pedacinhos, fórmulas, mas isso com a vivência, com o dia a dia, vocês vão realmente entendendo. Mas melhor do que isso é sair do Enem, né? Porque o Enem é só um pedacinho da sua vida, não é sua vida inteira. Sair do Enem entendendo um pouco melhor da vida, né? Falando melhor, lendo melhor. E lembre-se sempre que língua é poder, meu povo. Quem fala bem abre portas. Quem se expressa bem abre portas, né? Essa política nefasta que tem se instalado no nosso país quer que o povo fique deseducado. Essa semana nós tivemos que ouvir uma fala absurda do ministro da Educação, dizendo que a universidade deveria ser para poucos. Isso é mentira, isso é absurdo. A universidade tem que ser para todos, todos têm que ter o direito ao ensino de qualidade, gratuito, garantido. Vocês têm que ter direito à universidade, a mudar de vida, né? Porque o estudo, o que está acontecendo? Eles estão falando isso para justificar o que o governo não fez. Falta emprego, falta lugar para todo mundo. Não falta, não é a universidade a culpada disso. Então, a gente tem que sim correr atrás de estudar, nem que seja para nós mesmos, né? Nem que seja para. Às vezes você se acha assim já no fim da carreira, mas quer estudar para você ter o prazer de dizer eu estudei, eu mudei, né? Então, isso aí, estejam certos de que vocês estão no caminho certo, tá? Não vamos desistir, não. Então, assim, são falas que, né, Guilherme? Deixam a gente sem... Perigosa, né? É muito Ai, perigosa essa fala, porque há pouco tempo demais! atrás eu tive, assim, nesses TPMs, assim, que a gente se sente um pouco mais Sim, vulnerável, eu falei, assim, que olha, que às vezes eu olho para, assim, passo em frente à universidade, olho, e parece que não é meu lugar. Eu falo assim, parece que eu estou tentando ocupar um lugar que não é meu. Eu não gosto de falar que dá vontade de chorar, mas, tipo assim, parece que eu tô tentando ocupar esse lugar que não é meu, que eu não vou conseguir, quando eu chegar lá dentro eu não vou dar conta, porque é isso que eles plantam na cabeça da gente. É muito, exatamente. muito perigoso essa fala. Isso é plantado, exatamente plantado, Bela, para fazer com que vocês entendam que não é o lugar de vocês, não é não, o lugar é de todos. A universidade pública de qualidade é para todo brasileiro, porque isso é constitucional, é direito básico, né? Então, assim, não vejam nenhum lugar desta terra como não pertencente a vocês, né? Eu acho que a gente vai longe, é persistência, pode demorar, tá? Eu tenho minha história, eu demorei muito para chegar na universidade, porque eu não tinha condição de pagar, né? Eu não tive acesso à educação particular. Eu só sabia que eu cheguei a Belo Horizonte com R$ 220 há 24 anos, 25 anos, e eu só tinha algo firme na minha cabeça, eu vou estudar.
Era isso que eu queria. Demorou porque eu não tinha condição. Eu estudei no pré-UFMG, que na época surgiu, e foi assim, 6 meses de estudo, o mais sozinha, em casa, porque eu não tinha nenhuma, ou era pagar a comida, pagar o aluguel, ou era pagar o cursinho. Então, eu não tinha opção. E não tinha essa de pensar assim, ó, e na época não tinha nem crédito educativo acessível, não tinha nada, gente, nada. Então, eu cheguei ao UFMG, depois de 3 tentativas difíceis. Eu cheguei ao UFMG lutando, e eu lembro, eu contei para vocês, eu fui a primeira excedente. Eu nem entrei no 160, eu entrei em 161, com assim, centésimos de diferença do último colocado. Então, assim, hoje eu olho isso e falo, meu Deus, nenhum demérito, eu entrei. Não importa como é que você vai entrar, você vai entrar. Um dia vai entrar. Se você não desistir, você entra. Né? E a gente vai ocupando esses espaços que dizem que não é para nós, tá? E a gente vai vencendo. Gente, poderia falar aqui horas, né, sobre o quanto eu sofri. Nossa, Deus, mas eu não quero lembrar disso. Eu quero lembrar e faria tudo de novo. Faria tudo de novo para chegar onde eu cheguei, sabe? É assim que vai ser. Meus queridos, não entendam, não ouçam esse tipo de voz que diz que não é para vocês, que é para poucos. Que a gente, já que ele fala que é para poucos, que sejamos nós esses poucos, tá? Não sejam eles, e assim vai. Vamos trabalhar, que a gente tem que fazer questões, né? Eu quero finalizar, na verdade, continuar e finalizar nosso pequeno estudo sobre figuras de linguagem. Eu tenho trazido figuras que eu vejo mais recorrentes nas provas. É claro que existem muitas figuras de linguagem, só que não precisamos estudar todas, a gente precisa focalizar aquelas que são mais recorrentes, né? Quem for fazer concurso público aí, me convoca, eu quero te ajudar também. Algumas pessoas falaram que têm interesse em fazer concurso, se precisar de mim, contem comigo também para estudar para concurso, tá? Eu tenho uma longa experiência aí com questões de concurso, com provas de concurso, posso te ajudar a chegar lá, tá? E aí é gramática pura, galera. Bela, sério? Eita, fala comigo depois, tá? Quero te ajudar. Banco do Brasil, gramatiqueirinho, né? Se for, qual que é a banca, Bela? Você lembra? Fala a banca aí. Gran Rio. Cesgran, beleza. Gramatiqueirinha. Já baixou as provas todas da Cesgran Rio? Estou assistindo aula no YouTube. Eu acordo de manhã e estudo no YouTube, de tarde eu estudo pro... Tá, legal você fazer as provas anteriores da Cesgran Rio, tá? Eu vou te dar uma dica de 2 sites para você buscar essas provas. Me procura depois, tá, bem? Vou te ajudar. Bom, vamos que vamos. Figuras de linguagem, a gente na semana passada falamos assim bem, né, com bastantes informações sobre as figuras de linguagem. Quero retomar muito rapidamente com vocês o que nós vimos, para que quem chegou depois ou para quem perdeu alguma parte não fique aí perdido, né? Lembrando que as figuras de linguagem são um recurso de utilização, né, de sentidos. A gente tem o sentido denotativo, que é o sentido real das coisas, e o sentido conotativo, que é o sentido contextual, como se usa. Então, quando vocês forem analisar um texto, uma questão em que se peça para identificar figuras de linguagem, a primeira ação de vocês é realmente avaliar se as palavras estão sendo usadas nos seus sentidos reais ou não. Então, isso já é um primeiro passo. Avaliar dentro do contexto se aquilo que se diz é realmente o real sentido da palavra, e dei para vocês o exemplo, né, do meu melhor amigo, é um gato. Esse gato aí, claro que precisamos ter mais informações, a frase por si só leva a 2 possibilidades, tanto posso inferir que o gato é o animal mesmo, ou posso pensar também que o gato é esse menino bonito aqui, esse meu amigo bonito. Então, nós temos aí o jogo de sentidos, a palavra é polissêmica, assim como é manga. Manga pode ser a parte do vestuário, né, ou pode ser a fruta. Então, é o contexto que filtra para a gente esse sentido da palavra. Mas a figura de linguagem vai além, né? Quando eu faço uso de recursos expressivos, como exemplo, você é uma flor, né, você é um brilhante, você é uma estrela, eu falei aí, biologia é vida, eu estou usando uma metáfora. Eu estou fazendo uma conexão entre dois objetos, 2 seres, trazendo, convergindo, né? Ou seja, colocando os 2 em paralelo e captando aquilo que é comum. Qual é a característica comum entre mim e a flor? Olha só, entre mim e a flor. Aí fiz essa brincadeira aí de me colocar como flor, né? Uma pessoa que nunca falou língua portuguesa possivelmente pode fazer essa confusão. Então, peguei traços semelhantes, né?
características que sejam semelhantes para poder criar, então, essa metáfora. Metáfora é, portanto, uma comparação subentendida. Então, você vai ver o objeto A e o objeto B. O objeto A é o objeto B. Quando eu digo assim, isso é um balaio de gato, essas expressões que a gente usa, né, diariamente, são expressões que fazem muito uso da metáfora. A metáfora, ela existe no texto, mas também existe na imagem. Então, eu posso ter imagens que constituem verdadeiras metáforas visuais. É o caso da propaganda do Greenpeace. Quando você... E tem assim, na vida, né, no dia a dia, a gente tem objetos que lembram outros. Eu fico brincando com meus alunos, já fiz o ano atrasado, eu fiz com eles uma atividade metáfora visual, e muitos trouxeram brócolis. Gente, quem vê um brócolis, vê uma árvore, uma mini árvore, né? Um talinho de brócolis é igualzinho uma mini árvore. Então, é uma metáfora visual. Então, é um elemento que se assemelha a outro, né? Que tem características comuns ao outro. Então, está no texto, está na imagem, né? Então, a gente vai ter a metáfora em várias possibilidades. Olha só, outra imagem que remete aí à figura do pulmão, né? E tem que ter a ver, tem que ter características importantes aí, características compartilhadas. O pulmão, por exemplo, ele está numa ponta, no sentido em que ele aspira, né? Nós aspiramos o ar, o oxigênio que nos faz viver. Então, a árvore é, de algum modo, importante nesse contexto. Fomos para a poesia, na qual nós lemos, né? Também metáforas, o vidro mole, a cobra de vidro, a que Manuel de Barros se referia, né? Então, ele fez uma comparação aí implícita entre o rio, né? O rio que cortava, que passava por trás da casa, e a forma líquida do vidro, né? Então, líquido, fluido, brilhante, por isso que ele pôde dizer que o rio é vidro mole, que é cobra de vidro, que é uma espécie de cobra, eu disse a vocês, né? Uma cobra muito brilhante. Então, a cobra de vidro também, ela foi feita a comparação entre o rio e ela, e, portanto, nós tivemos aí a metáfora. Metáfora é uma comparação, a gente tem a comparação também, que é uma figura de linguagem que se faz por meio da presença de uma expressão, uma palavra que realmente explicite a relação comparativa. Então, como se fosse flor, então eu tenho aí, ó, a comparação, você me cheira como se eu fosse flor. Então, nós temos a comparação objetiva, que é semelhante com a metáfora, mas o que a diferencia é a presença da palavra, né? Da palavra que estabelece a comparação. Pode ser tal qual, que nem, eu posso ter outros elementos, outras expressões comparativas para fazer essa comparação. Tá? Até aqui, como é que nós estamos? Deu para lembrar aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Depois vimos o eufemismo, que é muito necessário nesses dias tão cruéis, tão difíceis, amenizar, diminuir o sofrimento, diminuir a dor, diminuir como é que eu vou dizer, a agressividade. Nós precisamos de mais doçura, precisamos de mais calma. Mesmo que a situação não pareça fácil, a gente precisa ter calma, né, gente? Parece fácil de falar, eu sei, mas tem hora que a gente perde a estribeira, a gente está precisando de calma, né? Então, o eufemismo vai para essa calma. É você dizer algo que poderia soar ofensivo, dependendo da pessoa, por exemplo, mulher de TPM, qualquer coisa que você fale, sou ofensivo, né? Dependendo, meu maridinho que saiba. De vez em quando eu fico com ele assim, coitado. Ele pergunta, isso é para comer? Eu falo, não, é para passar na cara, né? E ele já sabe que eu estou de TPM. Eles podem salvar a pele dele me oferecendo chocolate, né? Então eu só como chocolate nessa época. Então, se me dão chocolate, qualquer coisa que ele falar, eu relevo. Mas o eufemismo está aí, ó. Ela está cheinha em vez de gorda. Excesso de fofura em vez de gorda. Gorda não é ofensa para mim, não, não mais. Já foi, já sofri na infância com isso. Mas ser gordo é a palavra, né? Eu posso falar que eu estou com sobrepeso para amenizar, eu posso falar que eu estou obeso, né? Que é a palavra científica, mas
Tudo isso é feito para tentar amenizar, assim como várias são as metáforas, né, da morte, os eufemismos que se usam para a morte. Passou dessa para melhor, descansou. Manuel, liga o computador. Emanuel. Oi, acho que ligou sem querer. João descansou, João faleceu, isso também é eufemismo. Brincamos um pouquinho com os bichinhos do YouTube para mostrar a prosopopeia. Prosopopeia, que é uma personificação, é quando eu atribuo a um ser que não tem vida uma característica de algo que tenha vida, né? Então, o sorrir aqui do camelo, né? Essa gargalhada que o camelo... Aqui, ó, tadinho, vou até tirar o som, olha lá. O camelo não ri, ele só responde a um estímulo, mas aí é uma personificação, porque rir, gargalhar é tipo de humano, né? Vimos também na poesia da borboleta, né? Do Vinícius de Moraes, o brincar, o ser franco, né? Tudo isso personificado. E aí fomos para a hipérbole, que é o exagero, muita gente é assim. Eu sou exagerada, sou dramática, adoro dramatizar, aumentar as coisas, e o exagero pode se apresentar tanto na imagem quanto também nas expressões que nós usamos cotidianamente. Morrer de rir, morri de estudar, chorei litros, né? Aí esperar até... Olha aqui a hipérbole, a pessoa morre de esperar? Não. Vimos a linda, maravilhosa Isa com a sua música Dona de Mim. Já chorei mares e rios. Ninguém chora mares, mares é muita água, né? Então, isso tudo para aumentar o efeito realmente expressivo da fala. Então, dica número 1 de hoje, observe se as palavras estão nos seus sentidos reais. Se as palavras não estiverem nos seus sentidos do dicionário, muito provavelmente você tem figura de linguagem. Então, a primeira coisa é checar o uso dessas palavras, se ele está sendo usado no real, ok. Se não, certamente você vai ter figura de linguagem. E aí, cada uma vai para o seu direcionamento. Outra figura de linguagem que nós não vimos e que existe é a antítese. A antítese é um recurso de você utilizar no mesmo contexto palavras opostas. A própria palavra antítese, ela significa o que ela representa, que é ideia contrária. Então, antítese é o uso de palavras ou expressões de significados opostos, com a intenção de realçar essa força, né? Essa contradição entre elas. Olha o exemplo do Drummond, né? Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Então, inabitável, habitado. Nós temos palavras aí que são extremos opostos. A antítese se faz, então, a partir dessa oposição, e várias são as outras. Vamos lá, me dê exemplos aí de palavras que são antônimas. Qual é o antônimo de sim? Não. Isso. Qual que é o antônimo de riso? Chorar. Isso. Qual que é o antônimo de dia? Noite. Isso, exatamente. Qual que é o antônimo de morte? Vida. Isso. É isso. Tá vendo? Riso, morte, vida, dia, noite. Mas tem que ser extremo oposto, ok? Norte? Norte? Vida. Sul. Norte? Não, não é morte. Ah, sul. Tá, desculpa. Falei, norte, região norte, região sul, isso mesmo. Então, tem que ser extremos opostos para a gente ter antítese. Só que a antítese também pode ser representada por palavras que não sejam antônimas, mas que dentro de um dado contexto, elas vão assumir essa ideia oposta, essa ideia antitética, tá? Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho e uma questão que nós vamos fazer. Então, queridos e queridas, quando nós vemos a antítese acontecer, e a antítese, para quem vai daqui a pouco dar uma olhadinha na literatura, houve um movimento literário na nossa história literária, né, o barroco, que fazia muito uso da antítese. O barroco foi uma corrente literária, uma corrente artística, que fazia muito uso dessas oposições, claro e escuro, né, as pinturas barrocas, vamos pegar um exemplo aqui de pintura barroca, eu aproveito então para
trazer um pouquinho de literatura para vocês aqui, ó, o barroco, no Brasil, o barroco foi muito predominante, né? Olha só, as igrejas barrocas, né, a gente conhece pelo rebuscamento, né, essas imagens cheias, né, de detalhes, mas a pintura barroca, ela tem características muito marcantes. Deixa eu buscar aqui um exemplar para vocês, olha só, vou pegar aqui, deixa eu pegar um Caravaggio aqui, deixa eu pegar um Caravaggio que é bem interessante. Ah, eu gosto muito dessa pintura. Olha só. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Conseguem? Já chegou para vocês aí? Já chegou? Sim. Não, mas é antítese ainda. Ai, peraí. Deixa eu voltar, peraí. E quando eu mudo, quando eu mudo a imagem, parece que demora um tempinho. E aí, chegou? Agora sim, estava antítese, eu achei que era aquela mesmo. Ah, então tá bom. Aqui tá. Fiquei atrasadinha hoje. Isso, vocês estão vendo uma imagem. Então, alguém consegue identificar que cena é essa? Quem é cristão aí vai ter um pouquinho mais de facilidade. Esse homem representado aí à esquerda, quem é? Jesus. É Judas, né? Aquele que tem que ver para crer, não é isso? Isso, é Jesus, né? Aí à esquerda, a personificação de Jesus, que a arte faz, né? Jesus, dizem, era moreno, Jesus não tem muito a ver com o que se pinta dele, não, mas a pintura barroca é muito próxima. Então, esse homem aqui à esquerda, né? E os três aqui, quem lembra da história desse momento? O que estão fazendo? Eles estão enfiando o dedinho aqui, ó, na ferida, né? Olha só, deixa eu aumentar aqui, tá vendo? Enfiando o dedo aqui, ó. Quem é que teve que enfiar o dedinho para acreditar? É Tomé, né? Eu falei Judas. Isso, Tomé. exatamente. Tomé, o incrédulo. Deixa eu falar Tomé, do Judas. exatamente. Tomé tinha que pôr o dedinho na chaga para saber que era Jesus, né? Então, nós temos aí, olha, uma pintura barroca, e observem as oposições de cores, é muito nítida, e é lindo ver isso, como que a figura se destaca porque o fundo é escuro. Então, essas oposições de claro e escuro traziam dramaticidade para a cena. Então, a pintura barroca faz muito uso da antítese na imagem. Essa antítese, então, se mostra a partir das cores, e tem algo muito interessante no barroco também, que é o fato de haver uma oposição em termos de ideias. O barroco é exatamente o momento em que a igreja, depois de ter perdido fiéis após a reforma, né, a gente tem a reforma protestante, a igreja católica vai perdendo seus fiéis, porque as pessoas vão para uma ordem que permite, por exemplo, ler a Bíblia, né? Até que a reforma acontecesse, a Bíblia não era um livro acessível para as pessoas. Então, há ali um momento em que o humanismo entra, em que os pensamentos antropocêntricos, ou seja, o homem sendo o centro das coisas, a ciência começa a ter um pouco mais de espaço, isso tudo é antagonista da religião, né? É o oposto de Deus, eles colocam a ciência como o oposto da religião. Então, essas oposições, religião, ciência, Deus e o diabo, né? Deus e o homem, a fé e a não fé. Então, tá vendo? Essas oposições são muito presentes nesse movimento barroco. Então, gravem isso aí que é importante. Se houver perguntas, se houver relações aí, questões relacionadas ao barroco, vale a pena a gente pensar nesse aspecto. Então, a antítese também pode estar presente na arte, tá? Legal, né? Isso é muito legal. Vamos voltar, então, para a nossa figura de linguagem. Deixa eu dar uma paradinha aqui de novo. Gente, se alguém quiser falar, que hoje eu estou faladeira. Como é que está aí? Vocês estão conseguindo captar? Estão conseguindo entender o que eu estou falando, meus amores? Tranquilo? Está clarinho? Façam anotações se quiserem, tá? E, claro, sempre esse material está registrado. Eu quero que vocês tenham, se possível, voltem a assistir às aulas, façam as suas anotações. Eu sei que a gente não faz aquele quadro lindo, maravilhoso, né, do Rei da Química, mas a gente faz anotações também, se vocês quiserem, vale a pena. Outra figura de linguagem muito presente no nosso dia, gente, a ironia. Eita, ironia.
numa certa dose, eu gosto da ironia. Eu acho a ironia muito legal. Mas o excesso dela vira sarcasmo. Tem gente que gosta de ofender, criticar as pessoas. A ironia, ela está nesse limiar. Aqui o teórico define como uma expressão que possibilita ao ouvinte, né, perceber uma intenção crítica, censurável, né, de ridicularizar a pessoa. Às vezes a ironia ela é sutil. É quando alguém diz algo contrário daquilo que realmente intenta dizer. Olha só o exemplo. Minha prima é tão simpática que não tem nenhum amigo. Por que isso é irônico? O que se espera de uma pessoa simpática? Ser sociável. Não é? Ser cheia de amigos. Ter muitos amigos. Uma pessoa simpática é o contrário. Só que aí diz o seguinte, é tão simpática que não tem nenhum amigo. Olha que loucura. Então, a gente está diante de uma ironia, porque exatamente mostra, ou seja, ele diz algo que representa o contrário daquilo que ele quer realmente transmitir. Então, isso é ironia. A ironia se faz, então, por uma oposição também, né? Agora é uma oposição de intenções. Olha esse outro exemplo aqui do Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, polêmico, né? Cheio de problemas lá no passado. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Por que é irônico? Qual que é a ironia aqui? Quem me responde? Vamos lá. Bela, cadê os leitores aí que gostam de literatura? Excelente. Hã? Excelente a judiar? É isso mesmo. Excelente junto com judiar. Como é que seria essa frase aí, sem ironia, Bela? Como é que a gente retiraria a ironia aí? Como é que você transformaria essa frase, de modo que ela não ficasse irônica? Alguém se aventura? A excelente Dona Inácia era mestra em agradar as crianças. Isso, muito bem, exatamente. Era mestre em agradar. Então, tinha que ser os dois positivos, ou você poderia fazer também o seguinte, trocar o excelente por outra palavra, né? A gente poderia falar assim, a maldosa Dona Inácia, né? A cruel Dona Inácia era mestra na arte de judiar. Então, a ironia está aí, ó, é associar duas palavras de sentidos completamente diferentes. Agora, olha esses versinhos aqui, que legal. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Mário de Andrade. Onde está a ironia aí? No bu... Uhum. Moça linda, bem tratada. A ironia é aquilo que você diz, mas querendo dizer o contrário, né? Então, por exemplo, ele fala moça linda, bem tratada, mas ele, no fundo ele queria dizer outra coisa. E vocês entendem essa expressão 3 séculos de família? Vocês entendem quando o autor usa esse tipo de expressão? Antigamente, eu não sei se vocês assistiram a novela, tinha uma novela, gente, que eu adorava, acho que era Tititi. Aí tinha uma família que era os Albuquerque, como é que é? Albuquerque Figueroa. A família tinha 400 anos de tradição, uma família muito famosa, porque a família ela é rica, né? E ela tem ali quatro gerações que mantêm essa fortuna, então é uma família famosa. No Brasil tem várias, né? Então, ser 3 séculos de família quer dizer que é uma família muito importante há muito tempo. Então, essa ideia aí de 3 séculos está associada à tradição. Então, se é uma moça de boa família, ela deveria ser instruída, né? Deveria ser alguém que tem aí uma boa formação, que tem, né, o estudo, e ao contrário, ele diz que ela é burra. Então, isso é ironia. Tá bom? Vamos aí voltar para o exemplo da antítese. Eu tinha esquecido de mostrar essa imagem aqui. Quem consegue me explicar qual é a antítese presente nessas imagens?
Quem coloca para nós a primeira coisa aí relacionada? Que a antítese também se mostra na imagem. Vimos lá no Barroco, oposição de claro e escuro, aí já é uma antítese mais refinada, e o próprio movimento, né, que se faz por meio dessas oposições. E aqui, gente, o que é que nós temos aí que é antitético? Pode escrever no chat, pode falar. Vamos lá, sem medo de errar, sem medo de passar vergonha. É aqui que a gente tem que errar. Fala aí. Quem não está podendo ligar o microfone, tá? Ou que não está podendo falar, pode escrever. Primeira coisa que a gente faz, vamos lá, oba, já vem mais um. Isso, ótimo, Thales, excelente. Antes e agora, muito bem, Thalita. Ou seja, o passado e o presente, né? E o futuro no final, né? Melhor ainda, passado e futuro. Ótimo. O que mais, gente? O que mais? Olha a imagem, olha o que a gente tem aqui. Como é que esse homem tá? Olha, esse homem... Opa, desculpa. Pega essa antítese, isso, pega essa antítese que a Thalita trouxe e explora ela. O antes era como? O que nós tínhamos aí? Eu acho que ele tá bravo porque a tempestade está levando a madeira que ele cortou. E no outro lado ali ele tá triste porque não tem água, né? A cadeia cortou as árvores todas. Isso mesmo. Então, é um passado de riqueza, muita árvore, muita coisa, né? Floresta. E aqui, ó, a segunda imagem, ele agora tá triste porque não tem rio para levar, né? Não tem mais rio, acabou a água, cortou tudo. E vocês sabem, e acredito que vocês estejam acompanhando, os alertas sucessivos com relação ao futuro do planeta, né? Quem estiver acompanhando os incêndios na Europa, né? Está acontecendo incêndios na Itália, incêndios na Turquia. Gente, coisa seríssima, né? A mata pegando fogo espontaneamente por conta da secura, do calor. Está chegando aqui para nós. Então, assim, essa consciência do homem, ela precisa mudar. Então, a gente vê também, e eu preciso trazer, olha o homem, como é que era o homem antes? Olha o aspecto dele de antes e depois. Aí a Thalita, claro que trouxe a antítese mais factível aí, que é o antes e o depois. Olha o próprio homem, né? Ele jovem, né? E agora velho. E a gente não está pensando nisso. Hoje a gente é jovem, cheio de vida. Mas e depois? Que mundo é esse que nós vamos ter? E pior, que mundo é esse que nós vamos deixar para as pessoas, né? Para os nossos descendentes, para as pessoas que estarão no mundo de antes. A minha preocupação vai muito nesse sentido. Que mundo que nós vamos deixar para as pessoas que virão, né? Muito sério. Deu para entender aí, queridos? Essa antítese? Muito fácil quando a gente trabalha com as duas em paralelo, né? Quando elas estão aí em paralelo. Agora, como que vocês vão ver essas informações no texto? Deixa eu tentar captar aqui uma que seja de cara. Olha aqui, ó. Olha um exemplo aqui de questão que eu já trouxe até resolvida para mostrar para vocês. Prestem atenção. A primeira diz que é ironia, tá? Está provado, quem espera nunca alcança. Por que é ironia? Quem conta para nós aí onde que está a ironia? Lembra que o sentido da ironia é você dizer algo, mas... Porque está falando que está aprovado. Não tem como a pessoa saber se está aprovado se ela nunca tentou. Ok. E como é que é esse ditado no original? Como é que é esse ditado? Serve para nós, ó. Ô, Bela, para você, ó. Quem espera... Sempre alcança? Sempre. Exato. Quem espera, sempre alcança. Esse é o ditado e esse é o certo. Então, quem falou antes da Bela? Quem foi que falou antes? Desculpa que eu não consegui identificar. Amanda. Ei, meu amor, Amandinha. Amanda, presta atenção comigo aqui. O está provado, ele faz parte, né, da fala dessa pessoa, e aí é irônico também, porque ele dá um tom assim de, olha, vou te falar algo, você tenha certeza disso. Quem espera nunca alcança. Então, ele vai dizer algo que é negativo.
Quando ele vai fazer o está aprovado, parece que a intenção é positiva, mas ele vai dizer algo negativo. E o negativo que ele diz, no fundo, é outra coisa, que é o quem espera sempre alcança. Agora vamos lá. A letra B, a 2, aliás. Expliquem para mim a antítese aí. Quais são as palavras que se opõem e por quê? Essa é uma música do Caetano Veloso. Os quereres. O lobo, na verdade, seria tipo assim, o lobo e o irmão não é amigo, né? Tipo isso? Isso! É, O lobo, o que o lobo representa aí, tipo, nesse contexto? O inimigo. perigo, é. Isso, Simone, o inimigo. E o irmão? O O contrário. amigo. É o contrário, Isso, o amigo. exatamente. Onde queres o lobo, ou seja, quando você quer o inimigo, e aqui na música tem um sentido, uma conotação assim, no sentido de você me quer lobo, mas aí eu sou seu amigo, né? Você me quer mais, você que me quer lutando, né? Mais agressivo, mas aí, na verdade, eu me torno um amiguinho, um cordeirinho. É exatamente isso. Então, às vezes, as palavras, elas não são necessariamente opostas, mas os sentidos que elas assumem dentro do texto são, que é o caso aqui, tá bom? Então, preste atenção na antítese, pode sim se fazer entre antônimos, né? Claro, escuro, sim, não, noite e dia, mas também pode se fazer dentro do contexto com palavras que não sejam necessariamente opostas, tá bom? E agora, eufemismo. Lembra que o eufemismo é a gente atenuar um efeito que uma frase, uma palavra poderia ter. Qual é o eufemismo aqui na 3? O que foi amenizado aqui para não assustar? Você fala na 3? Uhum. Ele foi discriminado por sofrer de uma doença contagiosa. Doença contagiosa, né? Isso. Ela não fala qual que doença. Isso. Por que falar a doença pode ser agressivo, Thalita? Ou Bela? Por quê? Talvez carregue um peso, assim, dependendo da doença, um preconceito, né? Me dá um exemplo de uma doença que sofra ainda preconceito. Vocês aí. AIDS. AIDS. Foi no ponto. Foi no ponto. AIDS é uma doença que, quando você diz que a pessoa tem AIDS, não sei se já aconteceu com vocês. Reparem que as pessoas se afastam. No ônibus, É bem triste. não é triste? Quando a pessoa chega no ônibus pedindo... Já aconteceu de entrarem pessoas pedindo dinheiro, remédio, para comprar remédio. Apesar de que hoje o remédio da AIDS, o coquetel, ele é gratuito, né? É dado pelo SUS. Eu tenho pessoas próximas que têm. Então, pois é. Não é, Bela? Você que já é estudada, você sabe que o contágio não se faz assim com abraço, né? Você não Claro que não. encostar na pessoa, abraçar a pessoa, dar um beijo no rosto da pessoa, você não vai ter doença. E mesmo boca, só contágio, vocês estão estudando a biologia aí, a boca só se tiver ferimento com ferimento, secreção com secreção. E é muito raro. Agora, a falta de informação fez com que muitos aidéticos fossem expulsos de casa, muitos aidéticos fossem colocados, né, alijados da sua família. E lá no passado tinha uma outra doença que as pessoas tinham medo. Qual era, gente? Que não podia falar que a pessoa tinha. A Bíblia é cheia desses exemplos. Quem lembra aí na Bíblia qual era a doença temida? Quando falava dela, lepra, exatamente. Até muito pouco tempo atrás existiam hospitais de leprosos, que na verdade eram depósitos de leprosos, né? Depois que a hanseníase, que é o nome científico, alcançou cura, né? Conseguiu se curar, as pessoas tratavam, podiam se tratar e assim melhorar. A hanseníase ou lepra, né? Que é uma doença que afeta os nervos periféricos, faz com que você perca a sensibilidade. E quando você perde a sensibilidade, você pode se machucar e não saber, né? Então, às vezes, a pessoa se queima, e aí a pele vai deteriorando, aquilo vai e a pessoa perde um membro, cai. Por isso que, muitas vezes, o leproso, ele perde a mão, né? Perde o pé, porque acaba machucando. A lepra, então, era uma doença que, se falava, a pessoa era excluída. Por isso que doença contagiosa aí foi o eufemismo. Para não dizer o nome que todo mundo teme, usou-se doença contagiosa, muito falada. Beleza? Adorei. Agora, cadê a hipérbole da 4? Cadê o exagero aí? Da 4.
Ela quase morreu de tanto estudar para vestibular. Ninguém morre de tanto estudar. Ainda bem, né, Amanda? Ainda bem, Amanda. Graças a Deus. Graças a Deus, porque senão você já estava enterrado, né? Não estava não, estava vivíssima. Ai, lindeza, então tá bom, mas ninguém morre de estudar, então essa é a hipérbole, é morrer de estudar. Parece que a gente já está assim, né, lá na tábua da beirada, porque estudou. Gente, olha que coisa. Então, morrer de estudar, morrer de rir, tudo isso é construção hiperbólica, né? A gente faz. E para lembrar da hipérbole, pensa na palavra hiper. Hiper é grande. Não tem o mercado, supermercado e hipermercado. Então, a gente tem algo que é grande, para lembrar, então, da hipérbole, só pensar no hiper, no exagero, né? Algo que é realmente muito grande. Vou deixar com vocês agora umas questões, deixa eu até fazer aqui, vou tirar as respostas, e eu queria muito que vocês tentassem fazer, tá? Para que nós conseguíssemos, na próxima aula, já corrigir a partir delas, tá? Eu queria muito que vocês se esforçassem, se puder, tá, gente? Eu sei que o tempo de vocês pode ser corrido, mas eu vou largar aqui com vocês, então, são quatro, deixa eu ver, uma, duas, são 5 questões, eu vou salvar aqui num PDFzinho, e eu queria muito que vocês, por favor, tentassem fazer, tá? Essas questões, elas são relacionadas às figuras de linguagem, então eu vou, na próxima aula, eu já começo a partir delas, tá? E eu vou pedir a vocês que me respondam. Quem conseguir fazer, pode me dar, ou pode me dar um gabarito antes, tá? Para eu poder corrigir, e vocês podem também tirar dúvidas, né, comigo. Olha, tentei fazer, e aí fiquei com essa dúvida. Eu acho que vai ajudar vocês a avançarem. Então, na próxima aula, eu começo corrigindo essas questões, e também explorando um pouquinho mais de outra temática muito recorrente para o Enem. Eu acho que vai ser muito legal para vocês. Rei da Química já está no pedaço. Como é que está, meu querido? Espero que esteja bem. Ai, gente, como é que eu faço aqui para... Peraí, agora eu consegui. Isso, vai. Deixa eu só compartilhar aqui. Questões, figuras de linguagem. Tentem baixar aí no celular de vocês. Acho que está levinho. E aí, na próxima aula, a gente vai aproveitar para fazer essas questões, tá bom? É isso. Pensemos, então, no futuro. Gente, não desistamos, não desistamos, não vamos ouvir palavras como essa loucura desse homem, desse desministro da educação, que ninguém merece. A universidade é o seu lugar, e nós vamos te ajudar a chegar lá, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita saúde, viu? Muita paz. Saibam que nós estamos juntos e vamos chegar lá, tá bom? Um beijão. Rei da Química, o trono é seu, manda ver. Meus amores, que Deus abençoe. Uma boa noite, viu, gente? Ei, queridão, tudo bem? Lindo, lindíssimo. Deus abençoe, gente. Um abraço, até mais, meus amores. Estou à disposição de vocês, viu? Podem conversar comigo. Bela, fale comigo do concurso, tá? Quero te ajudar. Tchau, tchau, gente. Vamos lá. Valeu. Tá Tchau, contigo. boa noite. Tchau, amor. Boa noite. Oi, gente.